Deus, que culto maravilhoso. Cada dia que nós chegamos aqui, Deus tem algo melhor para nós, amém? É um dia melhor que o outro, irmãos. É muito bom chegarmos na casa de Deus para adorarmos a Ele. Mais uma noite em que o Senhor já está falando conosco e só vai completar a boa obra que Ele já começou desde a hora que você começou a se aprontar para vir para cá, amém? Desde a hora que você começou a se arrumar, pensar na roupa, no sapato, pensar como ia arrumar o cabelo. Deus é bom, é maravilhoso e eu estou alegre em Cristo Jesus. Você está alegre em Cristo Jesus? Por maior que sejam as lutas, irmãos, precisamos estar alegre. Quando nós olhamos para cada rosto, para cada dedicação de cada irmão. Domingo eu fiquei tão feliz quando eu vi aqui a Madu adorando no teclado. Hoje estava aqui o irmão Bira. Cada irmão aceitando o desafio do eterno para somar no reino, irmãos. Isso é lindo. Vamos aplaudir ao Senhor. O Senhor é digno de ser louvado, de ser honrado. Quando você se lança para fazer a obra de Deus, muito obrigado, minha irmã. Quando você se lança para colocar na brecha, olha e aceita os desafios, o Senhor te usa, porque Ele está vendo seu coração sincero. Então, quando você estiver aí sentadinho no seu banco que arder algo, eu acho que eu posso fazer isso para Deus, não se demore não. Procura a liderança da igreja, fala, meu irmão, eu posso somar nisso aqui? Eu acho que vai dar certo e Deus vai te abençoar. Porque o Senhor é aquele que olha, irmãos, para o meu coração e para o seu coração, amém? Josué, capítulo 24. Deus é um Deus de aliança. Ele quer o seu povo aliançado com Ele. E Ele tem a cada dia uma porção nova para a nossa vida. Domingo que vem, aniversário aí, em nome de Jesus do Quemuel. Precisamos de estar aqui como estávamos domingo passado. A igreja cheia, dia de Santa Ceia. A igreja tem que estar cheia todo dia. Toda terça, todo domingo, todo dia de culto. A gente sabe que tem alguns irmãos, né? Que trabalha, que não consegue chegar. Mas dia de domingo não. Dia de domingo a gente precisa estar aqui na casa do Pai. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Josué 24, a partir do verso 14. Nós vamos ler somente alguns versículos e a gente vai estar falando algumas coisas da parte do Senhor para a nossa vida. Josué 24, do verso 14, diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade. Algumas versões dizem com verdade, outras dizem em fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repita comigo. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirdes a outros deuses. Deus, eis aí a leitura santa da tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas tuas duas servas, uma à direita, outra à esquerda, Senhor, me cobrindo aqui de oração junto com a tua igreja, Senhor, levantando as mãos para me abençoar. Mais um dia, Senhor, me coloco aqui totalmente entregue à tua palavra, Senhor. Comunica conosco a tua verdade nessa noite. É o que te pedimos e te agradecemos em o nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podei vos assentar, meus irmãos. Quando nós olhamos para esse tema, é um tema muito rico da palavra do Senhor. Foi pregado na terça-feira passada, a pastora Regina falou a respeito da aliança. E nós estamos aqui também hoje para continuar aquilo que Deus quer completar de toda terça-feira, aquilo que Ele tem de propósito para a minha vida e para a sua. E quando a gente fala de aliança, a gente sabe que existem 7 alianças. E a maior delas é a nova aliança que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário.
aliança de sangue. Pelo sangue de Jesus, nós somos salvos. Pelo sangue de Jesus, nós somos limpos, lavados dos nossos pecados. E quando nós olhamos para Josué, capítulo 24, que nós acabamos de ler, nós já estávamos aqui nesse texto. A Bíblia diz que já estava no final da carreira de Josué, da carreira ministerial dele, de conduzir o povo após a morte do grande líder Moisés. E diz a palavra do Senhor, quando a gente vai avaliando todo o texto de Josué, quando nós vemos Josué 23, nós vemos Josué ali declarando algumas coisas para o povo de Deus. Do verso 1 até o verso 3, ele começa a declarar ali que ele já estava ficando velho e que era tempo mesmo dele começar a trazer o povo a refletir tudo aquilo que o Senhor já havia feito pelo povo, que Deus havia abençoado o povo para o povo pudesse ali estar conquistando a terra, para que o povo pudesse estar vencendo os seus inimigos. E ali Josué começa a declarar, vai fazendo o povo pensar nas promessas que Deus já havia cumprido e nas promessas que o Senhor ainda havia de cumprir. Há tempos na minha vida e na sua, porque no capítulo 23 começa a dizer que Deus havia dado descanso ao povo das suas guerras. Então, tempos de descanso, tempos de alívio, tempo que nós estamos mais refrigerados de algumas lutas, tempo, não é para a gente parar e simplesmente descansar, irmãos. Aqui, Josué começa a dar algumas reflexões para a nossa vida, que nós precisamos pensar em tudo aquilo que Deus já fez por nós. E foi o que Josué começou a fazer o povo pensar e começou ali a falar para o povo, vocês precisam se esforçar e se esforçar muito para obedecer a palavra de Deus, porque o Senhor fez promessas e cumpriu e ainda há de fazer, tem feito promessas e ainda há de cumprir algumas promessas nas vossas vidas. E ali o Senhor começou a dar para ele, através da palavra da boca de Josué, falar, vocês não podem se misturar com as nações, vocês não podem aí querer estar seguindo os deuses das outras nações. E Josué começa a trazer uma reflexão para o povo, porque era um tempo ali de descanso dos seus inimigos. Quando nós começamos a ver o versículo 10 ao 13, ele começa ali a dar alguns detalhes do que Deus havia feito. Olha, vocês conquistaram a terra, vocês venceram alguns inimigos e agora eu preciso que vocês entendam que eu sou um Deus de detalhes. Porque quando Deus começa a detalhar algumas coisas, que às vezes a gente vê, e venceu os jebuseus, os amorreus, e aí Deus vai declarando detalhe por detalhe, porque Deus é um Deus de detalhe. Ele se importa com todos os detalhes da minha vida e da sua vida. Para quê? Para que você tenha cuidado de guardar cada detalhe na sua alma. Porque o verso de número 10 até o 13 vem falando, olha, guardai diligentemente nas vossas almas, em não se desviardes do caminho do Senhor, porque nós temos a tendência de esquecer. Por isso que a todo tempo o Senhor vem falando na nossa palavra dele, na palavra dele, na Bíblia que temos, lembrai-vos dos mandamentos do Senhor. Olha, não deixe de estar sobre os vossos olhos, não deixe de seguir diante de mim, não deixe de estar meditando nele de dia e de noite. Deus está sempre movimentando o seu povo para lembrar. Por quê? Porque a nossa alma, ela é variável. Tem dia que a gente acorda mal-humorado, que quem é casado olha para o lado, você já está com um bico desse tamanho, o que acordou está totalmente feliz, e aí te olha, o que houve que você já está com essa tromba? Não, já acordou. Meu Deus, mas acabou de acordar. É a gente. Eu costumo dizer que a gente é esquisito. A gente acorda, cada hora a gente está de um jeito, qualquer coisa, dependendo do dia aí das mulheres, se estiver com o humor meio esquisito, vai se aborrecer ou vai chorar à toa. É ou não é? A nossa alma, os nossos sentimentos, irmãos, são variáveis. E o Senhor ali, através de Josué, começou a mostrar para aquele povo, olha, vocês precisam guardar a minha aliança.
Quando ele chega do versículo 14 ao 16 do capítulo 23 de Josué, ele começou a dizer, vocês precisam ter compromisso com a minha aliança, porque se vocês não tiverem compromisso em guardar a minha aliança, tudo vai dar errado. Tudo que é ruim e é mal vai se suceder. Mas é porque é um Deus mau? Não, irmãos. O Senhor é bom. A sua benignidade, a sua bondade dura para sempre. Nós é que somos variáveis. Nós é que temos o humor variável. E aí o Senhor vem falando, quando ele adentra o capítulo 24 de Josué, ele começa a falar ali, Josué chama todas as tribos, Josué chama os cabeças, chama os anciãos, chama os juízes, chama os oficiais, para trazer para eles, preciso trazer para vocês a consciência de algumas coisas. Vocês precisam se lembrar de tudo que Deus fez. Deus fez vocês conquistarem a terra, vocês atravessaram o mar, Deus deu livramento de Faraó. E aí o Senhor vem falando, a cada um daqueles que se levantaram contra as vossas vidas, eu dei livramento. Quantos livramentos Deus já deu para você e para mim? Pessoas que te perseguiam no teu trabalho, que hoje já nem estão mais lá, devido você ter clamado ao Senhor. Como o povo clamou ao Senhor e o Senhor ouviu e deu livramento. Quantas coisas o Senhor já te curou de enfermidades que você já nem lembra mais, mas lá no passado era agonia para você, que você clamava ao Senhor dia e noite e o Senhor se lembrou de você. Era isso que Josué estava falando, olha, tudo que eu fiz por vocês, vocês precisam lembrar. Mas eu estou chamando todo mundo. Eu estou chamando o povo, a tribo. Eu estou chamando aquele que é líder. Eu estou chamando aquele que é ancião, do cabelo branco. Criança, chama todo mundo para entender que o meu poder, a minha aliança ainda está de pé. E para que ela permaneça, eu preciso que você tenha compromisso com ela. Porque estar aliançado é ter compromisso com o Senhor. E o Senhor ali começou a trazer toda essa realidade para o seu povo. E aí quando ele chega no versículo 14 que eu acabei de ler, vem falando aí em algumas Bíblias, Josué faz de novo concerto com o povo. Algumas traduções de algumas Bíblias diz, renovação da aliança. O nosso Deus é aquele que quer me lembrar e te lembrar nessa noite que há um compromisso com Ele em aliança. Não é compromisso com aquele que tem o cabelo branco, com um amigo do seu lado, com aquele que você já sabe que é seu líder, porque faz parte no seu trabalho, na igreja, na faculdade, na escola, seja os lugares pelos quais você tem alguém que é superior a você. Mas o Senhor está falando nessa noite, eu preciso que você entenda o que é ser aliançado. Ser aliançado é ter compromisso com algumas coisas. E essa noite o Senhor quer dizer para mim e para você. Compromisso de quem é aliançado. Primeira coisa, temer ao Senhor. Quando nós acabamos de ler aqui, agora pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Quando nós olhamos a palavra de Deus, irmãos, que nós vamos, às vezes, estudar sobre alguns verbos, algumas palavras, elas são muito profundas para nós. A tradução do hebraico, ela é muito ampla, ela traz para a gente, como povo de Deus, uma completude de quem nós devemos ser para o Senhor, do que o Senhor quer nos comunicar. E quando o Senhor fala sobre temer, que a gente vai buscar, né, o que significa essa palavra, qual seria a tradução no hebraico dessa palavra. Então tem algumas raízes dela, que é o ire e a raiz lirote, que vem falando sobre ver. Mas que ver é esse, pastora? Ver é ver. Temer é também reverenciar. Por que ver?
Quando Deus olhou para o povo e disse assim, ó, eu preciso que vocês lembrem, eu preciso que vocês olhem para trás, que vocês vejam tudo que eu já fiz e que vocês olhem e vejam no presente também e aprendam a me temer, aprendam a me reverenciar, aprendam a me respeitar por aquilo que eu sou, porque eu sou Deus em vossa vida, eu sou todo-poderoso, que fiz aliança no passado e que sou aquele que continuo com a aliança fiel. E eu preciso que você me tema, eu preciso que você reverencie o meu nome, independente das circunstâncias. E ter respeito, irmãos, ter reverência ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ter respeito é você entender que você não pode tomar decisões de qualquer maneira. Você tem que ter bom senso. Quantas pessoas tomando decisões e não tem bom senso, não tem bom senso em respeitar o outro, não tem bom senso em amar o outro, não tem bom senso em respeitar os pais, não tem bom senso em respeitar a sua liderança. Às vezes não é o que você fala, é como você fala. Porque, irmãos, o jeito como nós falamos pode fazer com que alguém fique firme na casa do Senhor ou que alguém se afaste da casa do Senhor. Por isso que temer, eu preciso entender algumas coisas da palavra. Êxodo 20:20, pode me ajudar? O pessoal da mídia aí tem como? Êxodo 20:20, muito obrigado. E disse Moisés ao povo, não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós. O povo estava apavorado, porque o primeiro temer ali é o temer de pavor, de ter medo, porque Deus falou com vozes de relâmpagos, trovões diante de Moisés para falar com o povo. E o povo ficou apavorado, ficou de longe, não querendo ouvir nem ver, e disse, ó Moisés, fala tu com a gente, não precisa Deus falar não. E aí Moisés declara, olha, não tenhas medo, o Senhor veio provar-vos. Existem algumas coisas que o Senhor permite na minha vida e na tua, para provar o temor de Deus na tua vida e na minha. Provérbios 9:10, meu irmão. A palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você teme ao Senhor, quando você respeita Ele, você revela entendimento. Porque você busca o conhecimento na palavra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a ciência, algumas versões dizem, e o conhecimento do santo é a prudência. Quando nós buscamos o conhecimento através da palavra de Deus, nós agimos com prudência. Somos prudentes como as serpentes e simples, mansos como a pomba. Não fazemos as coisas de qualquer maneira. Não respondemos ao pai e mãe de qualquer maneira. Não nos comportamos de qualquer maneira dentro da igreja, no nosso trabalho, com aquele que convive conosco. Isso é ter temor do Senhor, porque temos a revelação da parte do Pai. Deuteronômio 8, verso de número 6, meu irmão, por favor. O temor, bota antes, por favor. O 5. Confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temeres e andares nos seus caminhos. Nós precisamos guardar para que o temor ele entre em prática. Porque quando nós pegamos a tradução da raiz hebraica, que fala para mim e para você, que temer está ligado a ver agora e também ao futuro, é Deus dizendo para mim e para você assim, ó, você precisa ter reverência, respeito, olhar pela tua vida agora, porque isso vai refletir do teu futuro. O que você faz agora vai trazer para você consequências no teu amanhã. Por isso que eu estou falando para você, ó, venha me temer, seja obediente, revele sabedoria, evite o mal, porque aquele que quer ter o temor do Senhor, ele evita o mal. Jó 28:28.
Preciso correr, Jesus, segura esse relógio. O Senhor é lindo, Ele é maravilhoso. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é inteligência. Quem teme ao Senhor, evita o mal. Você diz que teme ao Senhor, mas você gosta de arrumar uma confusão. Alguém fala alguma coisa aqui, você faz o eco lá, já querendo a resposta do outro, para começar uma confusão. Aquele que teme ao Senhor, evita o mal. Evita o mal. É melhor às vezes a gente calar. Engolir sapo, como fala, né, o ditado. Tem momentos que nós precisamos engolir sapos. Mantenha os olhos fixos no Senhor. Tema ao Senhor. Mantenha os olhos fixos na palavra. Outra coisa, teme ao Senhor, e aqui ele vem concluindo, e servir com sinceridade e com fidelidade. Irmãos, é a coisa mais linda servir ao Senhor com integridade e com sinceridade. Servir com integridade, ser íntegro, é ser completo, sem mancha, sem mácula. Lembra que o Senhor falou de Jó? Jó, um homem íntegro e reto que se desvia do mal. Integridade, pureza, sem mancha, sem malícia. Você diz que serve ao Senhor com integridade, mas é malicioso. Pensa mal do outro o tempo todo. Se alguém te manda um não do zap, porque, irmãos, eu vou te dizer, esse negócio de WhatsApp às vezes causa um problema. Porque se você disse um não porque você estava com feijão no fogo, porque você não teve a oportunidade nem o tempo, porque senão a panela de feijão vai explodir lá. Tu disse um não sem botar a carinha, ou uma florzinha, ou um sorriso, ou um joinha, pronto. O não já saiu aquele, não quero! Aí vira uma confusão, irmãos. É assim. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: ei, me sirva sem malícia. Me sirva sem mácula. Quando eu disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão, eu tenho uma aliança contigo. Ou seja, Abraão, eu tenho um particular contigo. Eu tenho algo para fazer contigo, que você vai arrastar multidão, Abraão, devido ao teu testemunho, devido à tua fé, devido àquilo que você faz. É como eu e você. Você é um arrastador de multidões. Ah, mas como assim se Isaac ainda não nasceu? Pois é, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, porque Isaac está vindo. Eu vou cumprir a promessa, e quando eu cumprir, vai ser de Isaac que vai vir uma grande multidão. Só foi Isaac que nasceu de Abraão, mas depois de Isaac veio uma multidão, irmãos. É assim. Quando você testemunha, existem vidas que saem de casa. Quando você sai no mesmo horário para você vir para a igreja, que está te olhando, que quer seguir a tua fé, e que muitos já até entraram dentro da igreja porque viu a tua perseverança, dia de chuva, mancando, com um filho com o pé enfaixado, você de bengala, mas você daqui. E o Senhor olha para mim e para você e diz: olha, continua me servindo com integridade. Não deixa que nada venha tirar a pureza do seu coração. Porque eu te fiz para ser alguém íntegro. Servir com integridade, sem mácula, sem mancha, como era e como é o Filho do Homem. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, imaculado do Pai, que veio, pagou um alto preço pela minha vida e pela tua vida, para que nós pudéssemos ter uma vida de temor a Ele, de servir a Ele com integridade e servir a Ele também com fidelidade. E já estou terminando. Servir ao Senhor com fidelidade é o emuná, é o crer de todo o coração. É ter a fé
inabalável, a fé sem reservas. Era Deus dizendo para aquele povo: ó, eu preciso que vocês deixem para trás todos os deuses que acompanhavam os vossos pais lá no Egito, lá nos lugares pelos quais vocês passaram pelo rio. Eu não quero mais que vocês carreguem essas mazelas. É Deus dizendo assim, ó, me sirva com fidelidade. Me acompanhe sem ter reservas. Para de olhar para o teu passado. Deita fora os deuses, ou seja, deita fora tudo que é peso. Deita fora tudo que vai contaminar a minha essência dentro de você, porque eu sou emuná, eu sou fiel, e eu preciso te tornar fiel, porque só vai me ver aquele que permanecer fiel até a morte, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa, irmãos, vem quando nós somos fiéis. O que é Deus na tua vida? O que são deuses na tua vida? É o mundo que está te arrastando, pois Jesus falou em João 17, Pai, guarda-os. Eu não peço para que os tire do mundo, mas guarda-os nesse mundo, guarda eles do mal. O maligno está me assediando e te assediando todo dia para você corromper o teu corpo. Ah, não, bota essa roupa aqui porque você vai sensualizar e vai vir um varão. Não vai vir, não, porque o que é teu, Deus está reservado. Deus está preparando e é excelente. Você não precisa expor aquilo que é templo do Espírito Santo para se achar mais bonito, mais bonita, porque o Senhor é Deus na tua vida. Você não precisa querer agradar o teu colega da tua faculdade, do local onde você frequenta, fazendo as vontades dele e ocultando o Deus que você serve. Essas coisas Deus está te falando nessa noite. Deita tudo isso fora. Porque eu te fiz para me servir com fidelidade. Vamos nos colocar de pé, nós não temos mais tempo. O Senhor é aquele que quer que nós tenhamos compromisso com Ele. Temendo a Ele, tendo integridade, sem malícia, e servindo a Ele, irmãos, com fidelidade. O que tem sido deuses na tua vida? O que tem ofuscado o teu comprometimento com a aliança com o Senhor? Com o teu tempo com o Senhor? Quando chegou no final de Josué, capítulo 24, a Bíblia diz que Josué falou assim, olha, não mintais ao Senhor, porque vocês não podem continuar carregando esses deuses, porque vocês têm que servir só ao Senhor, adorar somente ao Senhor. O problema é que a gente quer servir ao Senhor e quer carregar um monte de coisa conosco que não agrada ao Senhor. Mas essa é uma noite de aliançado. É uma noite do fogo do Espírito Santo vir purificar nós que somos sendo revestidos do ouro da palavra dele, até ser dia perfeito. Então pede ao Senhor nessa noite, Senhor, me abrasa com o teu fogo, me purifica pelo poder da tua palavra, porque eu preciso, Senhor, ser limpo pelo poder da tua palavra. E a pedra ali, a Bíblia diz que ele colocou uma pedra, falou assim, ó, vocês não podem escolher. Não podem mentir ao Senhor, escolher os deuses e servir a Deus. Vocês escolhem hoje, porque eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Sabe o que ele quis dizer? O problema de quem não quer, eu quero com a minha família. É isso que você tem que dizer. Problema de quem não quer, eu quero Jesus. Problema de quem vai falar de mim, eu quero, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor até o final. E quando aquela pedra é erigida, Josué ali declara e declarou, essa pedra aqui hoje vai ser testemunha. E o Senhor é a pedra viva, angular. E Ele, irmãos, quando nós olhamos algumas coisas na palavra de Deus, não aqui, porque a Bíblia não diz que Josué derramou óleo, aqui não diz, só diz que ele colocou a pedra como testemunho. Mas diz a palavra de Deus que quando Deus falou com Jacó, a Bíblia fala que o Senhor falou com ele e ele derramou óleo sobre a pedra que ele fez de travesseiro. E a Bíblia diz que
ali falou com o Senhor que através daquele óleo, ele estava fazendo um voto que aquele local ia ser casa de oração. Nós adoramos aqui, somos casa favorita. A minha casa e a sua casa é casa favorita, não é lá, as paredes não, é você e quem mora lá contigo. Por isso que o Senhor está dizendo, servireis ao Senhor. E eu vou te abençoar, vou abençoar a tua casa, a tua família, vou abençoar o teu pão, a tua renda, tudo que é teu. Mas hoje você precisa escolher servir somente ao Senhor. Irmãos, quando eu falei de óleo aqui, você vai receber esse óleo aqui, ó. A palavra do Senhor diz que Moisés, ele preparou o óleo da unção. E aquele óleo da unção, irmãos, uma das essências tinha mirra. E a palavra de Deus diz que Deus separou todas aquelas especiarias para que pudesse ser ungido. Todas as coisas do templo, do tabernáculo, seria o santuário, mais os instrumentos e também a família sacerdotal. E a palavra de Deus diz que eu e você somos sacerdócio real e nação santa. Janaína, a gente vai distribuir, mas Deus está me direcionando algo aqui. Os pastores dessa casa que estão presentes, por favor. Nós vamos aqui, eu vou pedir aos pastores, nós vamos levantar um clamor e vamos ungir a igreja para que o Senhor venha nos santificar. Porque quando aquele óleo de especiaria era derramado sobre o povo, sobre os sacerdotes, a família de Arão, aquela família era consagrada ao Senhor. Eu estou falando de Bíblia, eu não estou falando de mim. Eu estou falando da palavra de Deus. E o Senhor vela pela sua palavra para a cumprir. E a palavra de Deus diz que a unção com óleo despedaça todo jugo. E nós vamos orar ao Senhor. Nós já estamos terminando, irmãos. Não se apresse de sair da casa de Deus. Quando o Espírito Santo nos dá um comando, isso não estava no roteiro. Porque Deus tem um propósito. Jesus, ele foi ungido, preparado o corpo dele, porque ele iria para a cruz do Calvário. Aquela mulher derramou especiarias sobre a cabeça e sobre os pés de Jesus. Pode vir aqui. Eu vou pedir, eu vou levantar um clamor e você vai vir aqui junto aos pastores para ser ungido. Eu não sei se o Marcelo conseguiria dedilhar algo aqui do instrumental. Nós vamos levantar um clamor aqui, pedindo ao Senhor que seja despedaçado todo jugo, que a unção de cura do Senhor venha ser derramada, aspergida sobre a vida de cada pastor nessa noite, e sobre cada pastor a unção do Senhor venha derramar aqui a graça, a misericórdia, a unção de cura sobre cada vida que se achegar aqui para receber esse óleo derramado da graça do Senhor. Deus, Tu és Deus que derrama da Tua graça curadora sobre a vida do Teu povo. A Tua palavra diz que Tu unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Ajuda o Teu povo, Senhor, a Te temer com coração íntegro, Te temer em sinceridade e fidelidade, Senhor. Deus querido, o nosso pastor não está aqui. Existem outras pessoas dessa casa que não estão aqui, que estão enfermas, Senhor, que também não estão aqui porque talvez estão trabalhando, viajando, Senhor. Mas Tu és Deus de longe, Deus de perto. Tu unge esse que está aqui nessa noite e unge Teu filho que está lá na casa dele nessa hora. Tu unge a Tua filha que está na casa dela nessa hora. Pai querido, onde houver um filho Teu, uma filha Tua, Pai, que do Teu trono saia virtude, porque Tu não precisa de mão de homem, Tu não precisa do óleo. O óleo só é um simbolismo, porque a virtude e o poder sai do Teu trono. Queribianda, lavassuriandalás, derrama do óleo de cura nessa igreja, Pai, derrama do óleo de fidelidade e integridade.
querido, de insensualidade, todo espírito de lesbianismo, de homossexualismo, Pai querido, todo espírito contrário à tua verdade agora, seja lançada por terra pelo poder que é no nome de Jesus. Toma o corpo do teu filho agora, toma a corrente da tua filha e do teu filho agora, Senhor, de maneira que eles possam ser curadas. Renova a célula dos teus filhos, Pai, renova a corrente sanguínea, renova a junta, a medula, Pai, renova a coluna agora, articulações, que toda dor vai embora agora. Toca no fígado, no baço, no rim, Pai querido, toca no pâncreas, toca no estômago, Pai, toca nas veias do coração. Pessoas que estão com pressão alta, Deus, regulariza essa pressão. Tu és o médico dos médicos, nós não precisamos de remédio. Unge a nossa cabeça com óleo, Espírito Santo, de maneira que o nosso cálice venha transbordar. Unge os pastores dessa casa nessa hora, que eles possam ser cheios do teu vigor, cheios do teu ânimo, cheios do teu poder, Senhor, cheios da tua graça, da tua misericórdia e da tua unção. Nós te agradecemos pelo poder da tua palavra, que é rica e abundante em nós, e o fazemos, Pai, em o nome santo de Jesus. Amém, graças a Deus. Você vai receber esse óleo, irmã Janaína, os pastores vão entregar. A irmã Rosana, a irmã vai passar com óleo para você levar aí para sua casa, você ungir os seus familiares. Creia, irmãos, se creres, verás a glória de Deus. Amém.